Olá pessoal, professor Rigueto, para nós então encerrarmos a temática aqui do iter criminis, tá? O que acontece com o iter criminis? Nós abordamos aí a primeira parte, nós falamos da cogitação, da preparação, da execução e da consumação. Nós mostramos para vocês nos vídeos anteriores, né, o momento em que se opera a consumação, artigo 14.1, o momento em que se opera a tentativa entre a execução e a consumação, né, 14.2, como sendo uma causa de diminuição de pena do seu parágrafo único. Falamos da desistência voluntária, né, onde o agente pode prosseguir no resultado, mas não quer. Então ele ocorre no 15, primeira parte, uma causa geradora de atipicidade, onde eu respondo somente pelos atos que eu pratiquei e não pela tentativa do principal. Ainda no artigo 15, o arrependimento eficaz, aquele em que eu, embora pratique praticamente todos os atos da execução, né, eu não deixo consumar o delito. Eu tenho um arrependimento eficaz, respondo somente pelos atos até então praticados. Vimos que a consumação e o exaurimento andam bem juntinhos, e vimos que o arrependimento posterior é aquele previsto no artigo 16. Na nossa parte 3 agora do iter criminis, nós vamos falar do arrependimento posterior ainda, do artigo 16, vamos falar do crime impossível do artigo 17, e aí a diferença do dolo e da culpa previsto lá no artigo 18. Eu quero voltar mais uma vez um detalhezinho importante aqui, ligado ao artigo 16. Eu vou fazer uma anotação, vou mostrar para vocês aqui na imagem, para você acompanhar comigo. Diz assim então, né? Na hora que eu praticar crimes sem violência, ó, faz essa anotação que eu estou fazendo aqui, sem violência e sem grave ameaça à pessoa, tá? Se eu na verdade praticar, estou anotando assim, ó, tá? Se eu praticar crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso reparar, eu já vou dar um exemplo, tá? Reparar o dano, ou eu preciso, vamos colocar, restituir a coisa, tá? Eu preciso reparar o dano, restituir a coisa até o recebimento da denúncia. Vou mostrar um desenho para você aqui que é importantíssimo, tá? Eu já vou explicar o que significa cada uma dessas siglas que eu encaminho para vocês aqui, tá? E aí, para você poder entender, tá? Oferece a denúncia, tá? Eu vou explicar para você. Aí o juiz pode receber e aí dá continuidade, ou ele pode rejeitar e encerra o procedimento. Então, olha só, tá? Primeiro ponto aqui em cima, tá? Nos crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, se eu reparar o dano ou restituir a coisa até o recebimento da denúncia. Como é que funciona essa história de recebimento da denúncia? Quem conhece o processo penal já sabe que funciona assim, ó. Existe um inquérito policial que é entregue no fórum. O juiz aqui do fórum, ele dá vista ao Ministério Público, que é o titular da ação penal pública. E esse Ministério Público oferece uma peça chamada denúncia. Quando ele oferece a denúncia, ele está formalmente acusando alguém da prática de um crime. O que cai na maioria dos concursos nesse artigo 16 é que diz assim, que se eu reparar a coisa, o dano, ou restituir a coisa até o oferecimento da denúncia. Mas não basta oferecer. Quando eu ofereço a denúncia, ela vai novamente para aquele juiz que foi definido no fórum aqui, ó, volta para ele, e aí ele tem dois despachos. Ele pode rejeitar a denúncia e aí encerra o processo, ou ele pode receber a denúncia e aqui eu coloquei os 3 pontinhos, as reticências, ele estaria dando início à ação penal. Então, quando é que eu vou ter direito à redução da pena? Até o momento em que houver o recebimento da denúncia. Então, se o promotor ainda me denunciar pela prática de um crime e eu aqui restituir a coisa ou reparar o dano, eu consigo a redução, a causa especial de diminuição de pena. Deu para compreender? O que eu preciso que vocês entendam? Crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa. Eu acabei de quebrar o vidro do teu carro e furtei o som do teu carro. Era um som avaliado aí em R$ 1.200, mais o vidro,
né? Deve ter custado mais uns R$400, então nós estamos falando de R$1.600. O ladrão, na verdade, acaba sendo preso, ganha liberdade, entra em contato com o advogado e diz: doutor, é o seguinte, tem algum benefício para mim? Eu falei: tem, fulano. Você praticou um crime sem violência e sem grave ameaça à pessoa. Se você reparar o dano e restituir a coisa, ou seja, pagar o vidro ou o som, ou pagar o vidro e devolver o som, até o recebimento da denúncia, por mais que o motor já possa ter denunciado, até o recebimento dela, nós temos, por ato voluntário do agente, ninguém está forçando ele a fazer, ele está fazendo de forma voluntária, existe a possibilidade do juiz lá na frente aplicar uma redutora, uma causa de diminuição de pena, que pode ser de 1 a 2/3. Então, esse é o detalhe que ficou faltando na parte 2 do iter criminis, para nós trabalharmos aqui com o rito, né, com o procedimento da causa do arrependimento posterior. Ocorre posteriormente à consumação e o exaurimento do delito. Fechou? Próxima parte, vinculada ainda à nossa causa de diminuição, aliás, ao iter criminis, no geral, né? Nós temos o artigo 17, eu vou dar uma pegadinha para vocês, vou explicar como é que ele funciona e mais uma vez vou dar uma pegadinha para vocês que cai muito em concurso. Anota lá que o artigo 17 trata do crime impossível, já vou explicar o que é o crime impossível, e anota lá que ele é uma causa geradora de atipicidade. Diz assim, não se pune a tentativa quando, agora eu quero que você grife, ineficácia absoluta, grifa essas duas palavras, ineficácia absoluta do meio, agora grifa de novo, ou por absoluta impropriedade, então, ineficácia absoluta ou absoluta impropriedade do objeto. É impossível consumar-se o delito. Rigueto, eu não consigo compreender. Quando seria crime impossível? Eu tenho um desentendimento com você, eu puxo uma arma de fogo desmuniciada, aponto para você e aperto o gatilho 80 vezes. Eu vou matar você? Não. Há uma ineficácia absoluta do meio. Há uma ineficácia absoluta do meio. Rigueto, eu acabei de dar um comprimido para uma mulher que está grávida. A minha intenção era abortar, com que ela abortasse. Porém, o que eu dei a ela é um AS infantil. E o AS infantil tem alguma capacidade abortiva? Não, nenhuma. Então eu tenho uma ineficácia absoluta do meio. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio é impossível consumar o crime. Então eu não respondo por nada, eu aponto a arma, você aperta o gatilho várias vezes. Eu dou AS infantil para a grávida e ela não vai abortar nunca. Eu não vou responder por tentativa de homicídio ou por tentativa de aborto. Da mesma forma, eu quero que vocês entendam ainda nesse primeiro tópico, que a ineficácia deve ser absoluta. Se a ineficácia for relativa, já vou dar um exemplo, tá? Aí eu respondo pela tentativa. Por exemplo, eu tive um caso no escritório em que um homem, num relacionamento extraconjugal, contratou uma enfermeira, porque engravidou a amante, contratou uma enfermeira para que aplicasse nela um remédio abortivo. Porém, a enfermeira fez a aplicação de maneira intramuscular e a mulher, a amante, não abortou. Mas daí eu lhe pergunto, o medicamento aplicado era eficaz? Sim, era eficaz, porém não podia ser intramuscular e sim intravenoso. Ou seja, não havia uma ineficácia absoluta do meio, e sim uma ineficácia relativa. Este homem responde por tentativa de aborto. Se eu puxo um revólver, aponto para você uma pistola com diversas munições, só que as munições são velhas, as munições são antigas, estão úmidas, a pólvora, eu aperto o gatilho 500 vezes e não sai as munições, a agulha bate atrás da munição, se chama percutir, ela percute a munição, porém não deflagra. Não é uma ineficácia absoluta, mas sim uma ineficácia relativa do meio. Aí eu respondo pela tentativa. E vou mais além. O artigo 17 ainda diz que não se pune a tentativa quando por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o delito. Agora vamos inverter os exemplos. Eu dei 7 tiros no Francisco, porém o Francisco já estava morto. A perícia demonstra, na verdade, que ele já estava morto há horas.
ou seja, impropriedade absoluta do objeto. Claro que se ele ainda tivesse sinais vitais, a absoluta impropriedade não seria absoluta, seria relativa. Outro exemplo que a gente pode dar, eu acabei de dar o Citotec para mulher grávida, né? Ou para Citotec é um medicamento abortivo, só que a mulher não está grávida. Percebam a situação? Então, por mais que o meio seja eficaz, há uma impropriedade absoluta do objeto. Então, quando nós tivermos, a palavra absoluta é o tchan ali do artigo 17, se nós tivermos absoluta impropriedade do objeto, ou absoluta ineficácia do meio, eu não vou ser punido. Há um crime impossível, fato gerador de atipicidade da conduta, ou seja, você não responde por nada. Nada, acredite se quiser, mas não respondem por nada. Então, enquanto que no artigo 14 eu tenho uma causa de diminuição de pena, enquanto que no artigo 15 eu tenho uma atipicidade porque muda de um crime para o outro, no 16, nova causa de diminuição de pena, no 17, nova geração de atipicidade, certo? E para nós fecharmos nosso item aqui, do iter criminis, parte 3, eu tenho que abordar com vocês tão somente o que nós já falamos lá atrás, nos conceitos de crime, quando nós tratamos ali, do fato típico, tipo, tipicidade, conduta, resultado e nexo causal. Nós falamos do tipo objetivo e subjetivo, e no tipo subjetivo nós tratamos do dolo e da culpa. E aqui eu só trago o artigo em si. Artigo 18. Disse o crime doloso quando a gente quis o resultado, ou assumiu o risco de produzi-lo. Então nós estamos falando aqui do dolo direto, na primeira parte, e do dolo eventual, na segunda parte. Lembra da teoria do foda-se e do fodeu? Pois é a teoria do foda-se. Ele assume o risco de produzir o resultado. São os elementos subjetivos do tipo. Da mesma forma, o crime culposo no inciso 2, que diz assim, é considerado, disse o crime culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Tá? Então, automaticamente, negligência, imprudência e imperícia, nós já mostramos esses elementos. Falei para você que a negligência é o menos, falta de cautela, imprudência é o mais, excesso de confiança, e imperícia é a falta de conhecimento. Esse é o crime culposo. Um desses elementos caracteriza a culpa. E, por fim, o parágrafo único, que diz assim, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. É aquilo que eu já mencionei em outra oportunidade também, dizendo o seguinte para vocês: todo crime é doloso, salvo quando o código disser o contrário. Ou o código vai me dizer que essa modalidade é culposa, ou na verdade, automaticamente, ou na verdade ele vai, não vai responder por nada. Ou ele pratica, o crime diz assim, é culposo, e ele pratica de maneira culposa, ou doloso, ele pratica de maneira dolosa, ou na verdade, certo, ele não responderia por nada nesse caso. Tá? Então, atenção para o artigo 18, inciso 1 e 2, principalmente o parágrafo único, nessa disposição do dolo da culpa. E a gente encerra aqui o iter criminis parte 3, do nosso material, esperando, obviamente, agora aí nosso próximo tema, onde a gente vai, na verdade, explorar mais informações com vocês. Bons estudos e até a próxima.